Olá pessoal do canal Não Pare de Ler. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, aonde está localizado o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o centro do poder de Brasília. E é aqui neste centro do poder do país que eu gostaria de falar com vocês sobre o livro Utopia, de Thomas More. Thomas More, jurista, filósofo, homem de letras, chanceler da Inglaterra do século XVI, um homem de família, um homem que dedicou a sua vida a ser um chanceler, um pai, um filósofo, um pensador. Escreveu o livro Utopia, um dos livros mais interessantes, clássico mais interessante, dos mais interessantes. Ele fala sobre um local imaginário. Utopia quer dizer não lugar de lugar nenhum. Ele escreve seu livro em duas partes, fazendo uma crítica à sua sociedade inglesa, fazendo uma crítica à Europa do seu século, um humanista que falou grandes coisas, mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu quero só mostrar para vocês essas imagens ao fundo. Estarei gravando mais sobre Thomas More, sobre a editora LIPM, sobre o livro Utopia, sobre a influência que o poder pode causar numa pessoa. É isso aí. Olá pessoal do canal Não Pare de Ler, tudo bem? Espero que sim. Estamos hoje aqui para cumprir mais uma promessa, que é realizar uma pequena resenha deste livro Utopia, de Thomas More. Mas antes de falarmos do livro ou do autor em si, eu gostaria de falar da editora LIPM, que é a abreviatura de Paulo de Almeida Lima e Ivan Pinheiro Machado, que são os fundadores dessa editora em 1974, uma editora que tem uma história de resistência também ao período do regime militar. Se especializaram em tiras, se especializaram em editar grandes clássicos, se especializaram em pockets. Então, o maior acervo de pockets, que são livros de bolso, estão ali também presentes na editora LIPM. Eu particularmente gosto também muito dessa editora, tem vários livros interessantes, né? Fica aí a dica para você também adquirir os livros da editora LIPM. É o caso do livro que nós vamos falar um pouco ainda mais tarde, Utopia, de Thomas More. Quero falar sobre o autor. É um dos livros que ressalto, tem de muito interessante a pessoa do seu próprio autor. Thomas More, que foi um cavaleiro do inglês, Sir Thomas More, foi um jurista, um advogado, chanceler, um homem de família, um católico fervoroso, um homem que tem uma grande história. E o seu livro também é muito interessante. Thomas More foi um dos autores humanistas daquele período do humanismo renascentista entre os séculos XIV e XVI. O humanismo trouxe ali o cientificismo. Abandonou-se naquele período aquele legado da teocentria, o teocentrismo, onde Deus ocupava a primazia nos relatos, nos entendimentos, nas visões de mundo, e deu lugar ao antropocentrismo, que era uma busca de uma releitura das escrituras, do entendimento da visão de mundo, que era muito teocêntrica, agora colocando o homem no centro das coisas, a natureza humana no centro das coisas. Muitas pessoas têm um certo preconceito quando se fala de antropocentrismo ou
acham que isso foi algo horrível contra o teocentrismo. A humanidade vivia naquela época baseada nos preceitos teocêntricos, né? E a partir do humanismo renascentista dos séculos XIV ao século XVI, a humanidade começou a buscar mais a ciência, o cientificismo, a busca de valores humanos, de valorização da glória humana, dos preceitos humanos. É algo muito positivo. Se não fosse esse movimento naquela época, junto com o renascimento cultural, artístico e filosófico, nós não teríamos um mundo hoje como nós o conhecemos. Talvez estaríamos imersos ainda em trevas, e trevas eu não quero dizer que seria um mundo teocêntrico, mas um mundo que resiste ao cientificismo, um mundo que, em nome de valores morais absolutamente religiosos, evitam o progresso científico, rejeitam, reagem contra o progresso científico, e isso não seria muito legal. Estaríamos ainda hoje em Idade Média, e no sentido negativo da palavra, porque também tem um sentido negativo do termo Idade Média que não corresponde a tudo o que aconteceu naquele período. Naquele período, a literatura, as artes, o urbanismo, a arquitetura, tudo isso teve grandes avanços. Mas voltando a Thomas More é um homem muito interessante. Thomas More, ou Thomas Morus, como pode ser achado em algumas grafias, em alguns livros, foi um filósofo, estadista, escritor, advogado e santo católico. Isso, santo católico. Nascido em Londres em 1478 e executado como mártir da Igreja Católica, né, decapitado, em 1535, acusado de alta traição ao rei Henrique VIII da Inglaterra. Bem, Thomas More era um homem de afinada compreensão, um homem muito inteligente, um homem reconhecido por ser uma pessoa de família, um homem que privilegiava a educação tanto para seus filhos quanto para suas filhas de forma igual. Ele não tinha nenhum tipo de diferenciação quanto à educação dos seus filhos, homens e mulheres, né? Um homem de família, um homem conhecido por seu bom humor, e também um estadista que não se vendia, não vendia os seus valores. Inclusive existe um filme falando sobre a vida de Thomas More chamado O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Eu indico esse filme para você, um filme excelente de 1966, salvo engano, que conta um pouco da história de Thomas More. Assista, você vai ter agregar um conhecimento ao assistir aquele filme, né? Então ele foi um humanista daquele período, né? E foi um homem que não se vendeu, manteve os seus valores durante os momentos de pressão, enquanto fazia parte ali do governo inglês, enquanto um homem escalado para o time, vamos dizer assim, do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra naquela época, era casado com Catarina de Aragão, a viúva do seu irmão, Henrique VII, mas esse casamento não lhe era assim agradável. Ele queria, de todas as formas, se ver livre de Catarina de Aragão. Tinha muitas amantes, entre elas Ana Bolena, que foi ali o motivo de uma grande mudança de forma de governo, uma grande mudança na religião. Por quê? Porque o rei Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, e a Igreja Católica não o permitia. O Papa Clemente VII não aceitaria aquilo. Então o que ele fez? Ele se colocou contra a Igreja Católica em busca do seu divórcio, alegando que estaria em pecado, que não deveria ter se casado com a mulher de seu irmão, ou que a sua mulher não lhe dava herdeiros homens para assumir o trono de Inglaterra. Então ele queria o divórcio. E, sabendo que a Igreja Católica, talvez já tendo sido negada a Sé Romana, o seu divórcio, ele criou ali a Igreja Anglicana na Inglaterra, aonde ele se fez o chefe supremo dessa igreja. Na época, Thomas More era o chanceler. E por causa de suas convicções religiosas, ele
não aceitava também o divórcio do rei e não aceitava que esta nova igreja tivesse por chefe supremo o rei Henrique VIII. Então ele se negou ali a assinar um documento que reconhecia tanto o novo casamento com Ana Bolena quanto a supremacia do rei Henrique, a nova igreja criada, a igreja anglicana. Por isso foi preso, foi colocado na Torre de Londres e em 1535 foi condenado a ser decapitado por alta traição. Ato de supremacia de 1534. Não assinando esse ato, ele não reconhecia o divórcio, não reconhecia Ana Bolena como a nova esposa do rei Henrique VIII e não reconhecia o rei Henrique VIII como o líder supremo da igreja na Inglaterra. Por isso foi preso para a Torre de Londres, foi mandado e em 1535 foi decapitado. Isso é a história desse homem que, fazendo uso do título do filme que eu acabei de indicar para vocês, que seria interessante vocês assistirem, um homem que não vendeu a sua alma. Isso aconteceu ali nos idos de 1534, 1535, mas antes, em 1516, ele escreveu o livro Utopia, uma de suas maiores obras. Um livro que fala de uma ilha onde foi encontrada uma civilização com valores morais, com valores políticos diferentes daquele que se vivia na Inglaterra. O livro pode ser entendido como uma crítica de Thomas More à sua época, ao governo do seu país, ao status quo em que ele se encontrava ali. O livro é dividido em duas partes, foi escrito em latim, editado em 1516, tem como personagem principal ali um homem chamado Rafael Itrodeu, que seria um navegante, provavelmente fazendo referência ali às viagens de Américo Vespúcio, era a época das grandes navegações, das grandes descobertas, e Thomas More talvez se aproveitou desse tema, criou esse personagem, em que era um homem muito inteligente, que foi deixado por Américo Vespúcio numa das ilhas descobertas no Novo Mundo, e ali esse homem teve contato com a ilha chamada Utopia. Utopia era uma ilha onde tudo funcionava adequadamente bem, de acordo com o entendimento de Thomas More. É um livro que inaugura um estilo de escrita chamada utópica, que aquele lugar, aquela ilha não existia e talvez, provavelmente, nunca vai existir. Esse termo grego, utopia, não existia, foi uma criação de Thomas More. E hoje nós usamos esse termo como uma fantasia, fazendo referência a uma fantasia, a uma coisa, a um lugar que não existe. Quando alguém fala algo ou pensa algo que não tem a menor chance de acontecer, nós chamamos aquilo de utopia. Utopia era uma ilha onde tudo funcionava, onde não existia propriedade privada, onde as leis não tinham necessidades de advogado para advogar a causa de ninguém, porque ele entendia, sendo ele advogado, Thomas More, entendia que os advogados já naquela época não faziam aquilo que deveria ser feito, que era uma perfeita compreensão das leis em benefício daquele que precisava. Essa é uma outra discussão. Existia ali a preconização das 6 horas de trabalho, que naquela época não existia, mas na ilha de Utopia já existia. Escolas públicas, saúde pública, refeitórios públicos, o uso das riquezas, o ouro, por exemplo, na ilha de Utopia era usada para fazer correntes de escravos, pinicos, vasos sanitários, para que os bandidos ou os aprisionados escravos usassem, ou as pérolas eram usadas ali para fazer engastes, enfeites das roupas das crianças menores que, quando cresciam para a fase adolescente, já rejeitavam aquelas joias por acharem que aquilo era coisa de criança. Então o uso do dinheiro era diferente, o uso da riqueza era diferente, usava-se isso para pagar as nações
ao redor para que fizessem guerras em favor da Ilha de Utopia. Então não era algo usado já desde a época de Thomas More no mundo real, com tanta ganância, com tanta perfidez, né? Tanta perfídia, né? Então, o livro de Utopia é muito interessante. Mostra uma sociedade que funcionava com justiça social, com justiça política, com justiça jurídica, diferente do que acontecia já na Inglaterra na época de Thomas More. Contextualizando, utopia seria necessário ler Utopia para fazer uma diferenciação do que nós vivemos hoje? Primeiro, existem políticos, chanceleres, homens de Estado com a mesma moral ou com a mesma ética de Thomas More hoje? Será que utopia seria necessária para comparar com o que nós vivemos em todos os países do mundo hoje, para que houvesse um pensamento no mais pobre, um pensamento no menos privilegiado, para se buscar uma justiça social? É necessária a leitura de Utopia hoje para o teu crescimento, para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser político, porque nós somos seres políticos. Uma pessoa está fazendo política 24 horas por dia. Até quando dorme, está fazendo política. Porque ou você faz, ou você deixa de fazer em prol da coletividade. É interessante ler Utopia? É interessante pensar de forma utópica para comparar com a realidade e mudar o ambiente político, social, moral, jurídico, sei lá? Fica aí a pergunta. Como eu já disse, Utopia inaugurou um estilo de escrita chamada escrita utópica, que influenciou em muitas épocas, muitas pessoas. Influenciou o bispo Vasco de Queiroga entre 1470 e 1565. Suas ideias foram inspiradoras para que esse bispo desse início à fundação da cidade de Michoacán, no México. Também influenciou socialistas, interessante, né? Influenciou escritores socialistas como Pierre Proudhon, Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, aqueles que são conhecidos como socialistas utópicos. Também foi base para que se criasse uma literatura diferente, a literatura distópica. Talvez em uma outra oportunidade nós vamos fazer uma pequena resenha do livro 1984, uma distopia. Bem, eu quero voltar aqui ao tema de Thomas More ser um santo católico, exatamente. Ele foi beatificado por Roma em 1886 pelo Papa Leão XIII. Ele foi canonizado em 1935 pelo Papa Pio XI, com um dia festivo dado a ele em 22 de junho. Então, em 22 de junho, os católicos comemoram o dia do Santo Thomas More. Um homem que não vendeu a sua alma, um homem que manteve as suas convicções religiosas, não se vendeu para os desmandos da política da sua época. E em 31 de 10 de 2000, o Papa João Paulo II tornou Thomas More o patrono dos governantes e dos políticos, dizendo na sua carta E Sancti Thomae Mori que o exemplo de Thomas More é um exemplo que deveria ser adotado atualmente pelos políticos em todos os países. Interessante, um homem que manteve a sua fé e a sua ética. Não se vendeu pela prata, pelo ouro, pela fama, pelo poder. Será que temos governantes e políticos assim hoje? Que não se vendem em nome de alguma coisa? Será que temos nos quadros da política e dos governos pessoas que, em nome de uma convicção ética, não se dobram à corrupção? Tema atual. Que eles, pelo menos, leiam a história
de Thomas More. Leia Utopia e outras obras que ele teve. E fica aqui a dica para você do canal Não Pare de Ler. Espero que esse vídeo te incentive a buscar conhecimento, te incentive a buscar contextualizações das leituras para a tua vida agora, ok? É isso aí. Tchau.